Neste horizonte, o mundo, entre aspas, é compreendido como oikos, o habitar humano na Terra, e por isso mesmo também como um logos, em sentido ampliado, como espaço apofântico do verbo, da fala, do pensamento, do acontecer poeticamente humano em sua dimensão ética e política. Este cenário delineia-se, e aqui concentro um ponto que eu considero relevante desta atualidade, delineia-se com toda nitidez, mas também com especial pregnância no Brasil dos nossos dias. Especialmente para nós, a filosofia no Brasil, ou do Brasil, segundo a célebre discussão que se estabelece entre nós, não pode passar ao largo do acontecimento que representa um livro intitulado A Queda do Céu, pois este é um prodigioso feito que resulta de uma duradoura, laboriosa e fecunda parceria, uma experiência de engajamento cultural que assume a forma de um pacto etnográfico entre o antropólogo Bruce Albert, formado na melhor tradição da ciência acadêmica europeia, e o xamã Yanomami Davi Kopenawa, aborígene da floresta amazônica brasileira. Este livro é um evento científico sem precedentes, que, por certo, demandará muito tempo até ser assimilado pelas ciências sociais e reconhecido pelos membros credenciados da comunidade científica mundial. Na minha opinião, este prognóstico vale também, ainda talvez com maior probabilidade, para a comunidade filosófica. Nas palavras do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele mesmo uma notável exceção nesse sentido, já que é autor de uma contribuição inestimável para uma filosofia da interculturalidade. Então, para Viveiros de Castro, A Queda do Céu é a primeira tentativa consequente de contra-antropologia, dotada de uma cosmologia, uma teologia, uma ontologia e mesmo uma antropologia próprias, perfazendo uma crítica sólida e consistente das crenças mais arraigadas da cultura dos brancos, isto é, da nossa civilização ocidental e a sua congênita destrutividade. O mundo dos brancos aparece em A Queda do Céu como a sociedade da mercadoria, com sua economia industrial baseada em energia fóssil, ciência e técnica, assim como na exploração e no ilimitado, sempre crescente consumo de espaço, tempo e matérias-primas. Enfim, no tipo de racionalidade que, globalmente dominante, transformou-se de prometeica em vulcânica, com a sua titânica potência de destruição. Uma devastação orquestrada justamente pela civilização que se auto-idolatra como primícia do intelecto humano, aquela ocidental europeia, que libertaria de toda superstição, de todo medo, de toda ignorância, livre dos entraves do animismo primitivo, e que presta um culto aos demiurgos do progresso, aqueles mesmos que levam a cabo a erosão das próprias condições de existência. Cito Viveiros de Castro: o diagnóstico e o prognóstico contidos em A Queda do Céu não concernem apenas aos brasileiros. Neste momento, assistimos a uma mudança do equilíbrio termodinâmico global sem precedentes nos últimos 11 mil anos de história do planeta, e associada a ela uma inquietação geopolítica inédita na história humana, se não em intensidade, ainda certamente em extensão, na medida em que ela afeta literalmente todo o mundo. Neste momento, portanto, nada mais apropriado que venha dos cafundós do mundo, dessa Amazônia indígena que ainda vai resistindo, mesmo combalida, a sucessivos assaltos. Que venha, então, dos Yanomami uma mensagem, uma profecia, um recado da mata, alertando para a traição que estamos cometendo contra nossos conterrâneos, nossos co-terranos, nossos co-viventes, assim como contra as próximas gerações humanas, contra nós mesmos, portanto.
Fim de citação. A Queda do Céu e publicações como A Inconstância da Alma Selvagem ou Metafísicas Canibais, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que são textos perspectivísticos, ilustram a possibilidade de um perspectivismo ameríndio da Amazônia brasileira, firmando-se como uma instanciação, a meu ver, extremamente relevante do campo da filosofia intercultural. E nesta condição, estes trabalhos se abrem para um profundo e rico diálogo com a filosofia de Nietzsche. A propósito, em relação à estética antropofágica de Oswald de Andrade, uma das tentativas mais importantes de reflexão sobre a história de formação da cultura brasileira, Viveiros de Castro enfaticamente recorre a Nietzsche numa formulação que visa fulminar o logocentrismo dominante da tradição ocidental e que também habita seu próprio trabalho científico. Cito Viveiros de Castro, Nietzsche é o gênio tutelar da antropofagia oswaldiana. O pensador que mostrou que o logos é uma espécie degenerada do gênero phagos, falar ou comer, a questão de Alice. O espírito que não pode conceber o espírito sem o corpo, espírito, estômago. A genealogia da moral funda a equação antropologia, antropofagia, antropofagologia, única forma de escapar do antropologocentrismo cristão europeu modernista. Nietzsche contra Freud e contra Marx, fulminados os dois magistralmente por Oswald de Andrade, como meras contrafaces, respectivamente, do cristianismo e do capitalismo, o que não os faz deixar de terem os seus usos para Oswald, desde que despidos por Nietzsche e pelos tupinambás. Assim como Deleuze falava em imaginar-se um Hegel filosoficamente barbudo, Oswald imagina um Nietzsche antropofagicamente nu, de cocar e tacape, devorando alegremente um inimigo sagrado, isto é, o inimigo como positividade transcendental, não como mera facticidade negativa a serviço da afirmação de uma identidade, um não-eu que me serve para definir-me como um eu. Fim de citação. Os trabalhos mais recentes, então, de Viveiros de Castro, aqueles dedicados a uma reflexão sobre a ética do antropoceno, por exemplo, bem como outros de autoria de Ailton Krenak, Davi Manduruku, por exemplo, oferecem nova e privilegiada ocasião para relacionar conceitos centrais da filosofia de Nietzsche com uma teoria antropológica contemporânea que considera as relações entre natureza e cultura de um modo totalmente original, criando uma linguagem analítica própria para descrever as figuras do mundo, dos indígenas da Amazônia, rompendo com os automatismos intelectuais predominantes em nossa tradição. Hoje em dia, tornou-se imperioso abrir mão das exaltadas e perigosas ilusões que herdamos do antropocentrismo eurocêntrico e refreado, que fornece o combustível para nossas fantasias futuristas de progresso tecnológico ilimitado, capaz de espraiar-se por outras galáxias. Este diálogo que o perspectivismo promove, esse diálogo nos ajuda a tomar consciência da crise ética e ecológica na qual estamos mergulhados, da paulatina escalada de destruição das condições de vida no planeta Terra. É somente a partir da experiência desta crise e da sua gravidade que podemos nos abrir produtivamente para o debate ecológico atual que redefine categorias de compreensão do mundo, do nosso planeta, enfim, do que podemos entender por natureza. É esta abertura do perspectivismo nietzschiano que permite um diálogo, por exemplo, com a obra de Bruno Latour, James Lovelock e Lynn Margulis, entre outros. É esta compreensão do perspectivismo que nos permite compreender a nossa própria vida e o nosso habitar no mundo de uma maneira inteiramente diferente. Esta é uma das dimensões mais importantes da atualidade do perspectivismo, no Brasil,
Nós vivenciamos de modo muito mais preocupante o paradoxo vivo de estarmos como que a conjurar uma subtração de que Gaia, a Terra, venha de encontro ao nosso chamado. Nós estamos vivendo o paradoxo de sermos capazes de promover uma recusa da parte de Gaia de continuar a vir ao nosso encontro, tal como vinha fazendo há milênios. Signos desse paradoxo são a intensificação do desmatamento na região amazônica, num ritmo vertiginoso e assustador, numa dimensão, num processo no qual estão tomando parte as autoridades do Estado brasileiro e que parecem ter perdido o controle. O mesmo se passa com a exploração irresponsável da rica biodiversidade da fauna e da flora, a poluição ambiental e a incúria com que são conduzidas as políticas ambientais preteridas em relação aos interesses econômicos das grandes corporações extrativistas e do agronegócio. Esses são problemas gravíssimos que afetam não só o Brasil, mas também o ecossistema global e o futuro das próximas gerações de pessoas e seres vivos no planeta. O perspectivismo de Nietzsche, que promove a filosofia da interculturalidade, nos permite aproximar da experiência dos povos com os quais entramos em relação dialógica, no nosso caso, os povos da Amazônia, em uma relação fecunda e produtiva que podem nos auxiliar e muito no enfrentamento desta crise.